Se tu tá chegando agora aqui no canal, deixa eu me apresentar. Eu sou a Fábio, sou especialista em alisamentos e eu ajudo cabeleireiras a fazer a progressiva maravilhosa, que não só alisa, mas também fideliza a cliente. Se tu tem interesse nesse assunto, já quero te convidar a te inscrever agora mesmo e também deixar um like aqui pro canal. Pode enviar esse vídeo também para quem tu preferir e para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos que, assim como esse, ajudam as cabeleireiras a migrar o seu serviço de alisamento, que muitas vezes é um serviço de alisamento comum, para uma progressiva realmente maravilhosa, que faz com que a cliente não queira mais ir em outro lugar. Eu gostaria de saber a tua opinião em relação a esse trabalho que está aparecendo na tua tela nesse momento. Observa que ambas as fotos que aparecem é da mesma cliente, só que na tua esquerda essa cliente fazia ainda uma progressiva comum feita com formol, enquanto que na tua direita a cliente já tinha migrado cerca de 3 meses depois para uma progressiva aplicada com o método Progressiva Maravilhosa, já sem mais utilizar formol e conseguindo produzir esse brilho espelhado. A minha pergunta para ti é, tu consegue perceber a diferença de qualidade que existem entre as duas progressivas? Entre os dois acabamentos no serviço de alisamento? E outra pergunta, tu consegue entender, fica claro para ti, quando eu falo que existe progressiva comum e progressiva maravilhosa? E que esse tipo de detalhe é o que faz com que a cliente realmente feche o serviço com a gente, com que ela fidelize com a gente, com que ela nos escolha como profissional que definitivamente vai cuidar do cabelo dela e que a partir de então ela não vai mais procurar outra. Ou seja, se ela tiver que pagar mais caro, se ela tiver que se deslocar, se ela tiver que se adequar à nossa agenda, ainda assim não vai ser mais por conveniência, mas sim por convicção que ela vai se tornar e continuar sendo nossa cliente. Essa é a proposta do método Progressiva Maravilhosa. Mas eu te trouxe esse cabelo para te avaliar, porque justamente esse cabelo tem um histórico diferente. Esse cabelo não fui eu que fiz. Quem fez esse cabelo maravilhoso, como tu tá vendo, foi uma aluna minha, a Meire. Essa minha aluna, assim como tu, também me conheceu pelas redes sociais, ficou me acompanhando por algum tempo com os conteúdos gratuitos, até que no evento que eu fiz no passado, ela conseguiu participar desse evento e no evento conheceu o contexto da proposta da Progressiva Maravilhosa, conseguiu entender que aquela proposta fazia sentido para ela, que era o que ela estava procurando, que era o tipo de resultado que ela almejava proporcionar para as clientes dela e não teve dúvida, acabou se tornando aluna do método. Só que antes da Mary se tornar aluna, o que é importante tu saber e o que eu gostaria mesmo de te trazer é que ela me contou, lá dentro da nossa comunidade das alunas, que ela passou muita, mas muita dificuldade com cabelos que voltavam, clientes que ela atendia e que depois que a cliente ia para casa, lavava o cabelo, a cliente percebia que ainda tinha ondulações e acabava vindo no dia seguinte reclamar. Isso acontece contigo? Se acontece contigo, saiba que tu está percorrendo o mesmo percurso que a Mary também percorreu até chegar nesse tipo de resultado de excelência que ela conseguiu chegar hoje. E isso acontece porque muitas vezes existem erros que tu está cometendo, assim como acontecia com ela também, cometia alguns erros, que tu não faz nem ideia de quais erros sejam esses e por isso tu comete. Não é uma má vontade, não é preguiça, não é falta de capricho no serviço, mas sim uma inabilidade de conseguir perceber sozinha aonde que está o erro. Porque garanto que se tu soubesse aonde está o erro, tu já tinha corrigido, não é verdade? E à medida em que tu corrigisse, as clientes não voltariam mais para reclamar e os cabelos não teriam mais os inconvenientes que têm tido. O importante de tu saber da história da Mary é que quando ela conheceu o método Progressiva Maravilhosa, ela estava a ponto de fechar o salão. Ela já tinha tentado diversos e diversos outros cursos, inclusive cursos presenciais, e não tinha ainda conseguido entender como realmente entregar uma progressiva maravilhosa para a cliente dela. Progressivas tais como ela fazia, tinha outras concorrentes perto do salão dela que também faziam e que muitas vezes baixavam os seus preços, né, para fazer promoções e com isso acabava
atraindo a cliente que ela também queria atrair. Ela percebeu em algum momento que ela precisava fazer alguma coisa para que a progressiva dela, para que o serviço de alisamento dela tivesse uma diferenciação tal que a cliente não mais procurasse por preço. Ela queria sair daquela roda dos ratos, como se diz, como daquele ciclo vicioso que muitas profissionais entram de cada vez baixar mais o valor, achando que isso é o que vai resolver tudo para poder atrair a clientela, para poder fazer com que a cliente permaneça sendo cliente de alisamento e daqui a pouco tirando do seu próprio bolso, do seu próprio patrimônio. E isso não era mais o que a Meire queria. Ela conseguiu entender que um dos elementos que, além dos elementos técnicos, né, de execução da Progre, que ainda ela estava falhando, era justamente os elementos de comunicação. Lá dentro do método Progressiva Maravilhosa, ela começou a desenvolver uma nova forma de abordar e de persuadir a cliente dela. Uma forma que fez com que a cliente ficasse muito mais confiante para poder desembolsar, para poder fechar o negócio com ela no valor que ela achava melhor. E na medida em que ela foi entregando esse tipo de resultado com tamanha excelência, como tu pôde ver, as próprias clientes foram trazendo novas clientes, uma amiga contando para outra e trazendo clientela para ela. O faturamento dela aumentou desde que ela se tornou aluna do método em torno de 50%. Ela ganha mais da metade a mais de faturamento do que ela ganhava antes. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ela conseguiu aumentar o valor da progressiva e fazer com que a cliente realmente pagasse, e também porque ela aumentou o número de clientela. E tudo isso com um toque especial, o fato de que ela conseguiu se livrar do maldito formol. Exatamente. Todo método Progressiva Maravilhosa, ele é baseado em trabalhar exclusivamente sem utilizar formol. Quando ela utilizava formol e tinha aqueles resultados, como a gente viu ali na própria foto, que eram resultados inferiores, ela, ao terminar o dia, na hora que ela ia descansar, muitas vezes ela passava mal, porque o corpo e o pulmão ficava tão saturado daquela toxina do formol, daquele inconveniente que o formol trazia para quem trabalha com ele, que ela simplesmente não conseguia aguentar. Ela percebia que aquele valor que ela ganhava com seu trabalho de progressiva, muitas vezes não satisfazia ela de tamanho mal-estar que ao mesmo tempo ela também tinha. Veja que às vezes nem tudo é o dinheiro. Às vezes tu tá com um bem-estar, tá se sentindo bem e principalmente com a tua saúde preservada, vale mais do que o próprio dinheiro do dia a dia. Só que quando a gente precisa trabalhar e todos nós precisamos, o dinheiro é sim importante e por isso ela precisava de uma solução. Antes ainda da Meire se tornar aluna do método Progressiva Maravilhosa, ela passou por uma fase de questionamento muito intenso com essa questão do formol. Assim como outras profissionais, ela também acreditava que cabelos que eram mais resistentes, cabelos mais difíceis, não era possível que eles fossem alisados utilizando outro princípio ativo que não fosse formol. Isso já aconteceu contigo, esse tipo de dúvida? Porque se aconteceu, ela é mais comum do que tu imagina. Só que tinha um detalhe. Ela entrou em contato com o método justamente na fase mais difícil profissional que ela estava passando. Ela conheceu o método Progressiva Maravilhosa justamente às beiras de fechar o salão, como eu já contava antes. E, portanto, também estava muito sem dinheiro para conseguir investir ainda na profissão. Não só sem dinheiro, mas desacreditada de alguma certa forma. Porém, o sonho de se tornar uma profissional renomada como cabeleireira, uma profissional especializada em alisamentos, que é, sem dúvida, dentro do setor de cabeleireiros, o ramo que é mais promissor, que tem mais potencial de lucratividade, ela não pensou duas vezes. Ela acabou enfrentando seus próprios medos e se tornando aluna do método. E por isso que eu pude te trazer hoje esse tipo de resultado para te mostrar. Eu comecei esse vídeo te fazendo uma pergunta e agora eu vou repetir ela. Eu perguntei qual é a tua opinião sobre esse tipo de trabalho. E agora eu repito ela de uma outra forma. Esse é o tipo de trabalho que tu também gostaria de entregar para tua cliente de progressiva? Será que tu também, assim como a Meire, está procurando um jeito de sair
do maldito formol, só que não sabe ainda como. Talvez nem acredite que seja possível e agora está tendo uma primeira esperança de que isso realmente possa acontecer contigo? Se sim, se esse também é o teu desejo, se é isso que tu quer, se sim, se esse também é o teu desejo, aproveita e assiste outros vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que tu vai te identificar aqui com o conteúdo e que tu vai ter vontade de se tornar aluna do método também.